Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos então entrar no assunto das consequências do pecado que Eva e Adão eram realmente desconhecidos. Consequências essas que foram muitas delas. Para se ter ideia, logo em seguida após o pecado, após ambos terem cometido o pecado, tanto Eva quanto Adão fizeram algo. O sentimento que aconteceu aqui primeiro foi de medo. Esse foi o sentimento mais visível, mas lembrando-se que antes do medo, eles tiveram vergonha em si. E a vergonha fez com que eles se escondessem também. Uma coisa que é curiosa, irmãos, é que aqui no capítulo 3 e no verso 7 a 19, ele fala que ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo e me escondi. E porque estava nu, né? Perdão. Como então entender que se Adão e Eva estavam nu, se eles se vestiram? Eles vestiram com vestes ou fizeram da figueira, da folha de figueira, vestes para eles. Se ele fez vestes, automaticamente deveria estar vestido. Mas a pergunta que eu faço para você é: que vestes foram essas? Há uma tradução chamada Tradução Ecumênica da Bíblia que diz assim: e eles fizeram tangas para si. Então você nota que as roupas que eles fizeram não eram a roupa longa, ou seja, que poderia esconder de fato. Era simplesmente algo que só escondia a parte íntima. Há quem diga que daí surgiu a origem do biquíni, do short de banho, coisas que na verdade só escondem a parte principal da sexualidade, tanto masculina quanto feminina. E se de fato isso proceder, e a roupa que ele fez foi uma roupa curta, só quando o cordeiro que Deus então menciona, e eles matam o cordeiro e se veste, aí quando a Bíblia fala, e então ele se vestiu, né? O Deus lhe deu vestimentas, e essas vestimentas eram vestes longas, eram semelhantes às vestes que os sacerdotes usavam, semelhantes às vestes que José recebeu de seu pai Jacó, e também as mesmas vestes que o filho pródigo recebeu quando voltou do seu período de vida dissoluta. Então seu pai o ofereceu e o concedeu. O que eu quero chegar a dizer com isso aqui é o seguinte: essa situação de Adão e Eva era realmente muito vergonhosa. E agora o sentimento de medo, e aqui a lição trata que ele teve teofobia, ou seja, medo de Deus. Medo agora das consequências que o inimigo antes, claro, isentou de mostrá-lo. O que eu entendo, irmãos, com isso aqui, é que diante dessa situação, a quebra que houve da parte de Adão e Eva levou a consequências que eles não tinham conhecimento. E o que me chama aqui a atenção é que toda a criação de Deus começou a ser deteriorada. Adão e Eva, nesse momento, começaram a sentir, e aqui diz Ellen White, né? O clima diferente, começou a sentir que o frio começou agora a surgir, todo aquele ambiente que era de paz, que trazia conforto, agora passou a ser um lugar diferente. Os espinhos e abrolhos, diz no capítulo 13, o verso 18, iriam surgir, e agora a terra sofreu a maldição. E quando Deus chega para Adão e fala assim: e por que você ouviu a voz de tua mulher? Observe só, você ouviu a voz da tua mulher. O que é que ele quis dizer com isso? A palavra de Deus tinha sido dita a Adão também. Aí Adão sofreu a sentença, a serpente, quando também induziu Eva a pecar, Eva também sofreu a consequência com as dores de parto. E no caso de Adão, porque veio da terra, a terra seria maldita. E aí ele fala que esses espinhos e abrolhos cresceriam como decorrência da maldição que ele incorrera pela escolha que fez em relação ao pecado. Sabe o que me chama aqui a atenção, irmãos? Adão e Eva, eles tinham, né, da parte de Deus, e tem uma coisa interessante aqui nessa Bíblia NVT, a nova tradução, nova versão transformadora, perdão, e nessa versão, o que eu entendi é que ele chega a dizer assim: e ao entardecer, eles ouviram a voz. Então, entre a transgressão e até o momento, houve um tempo, né? Não sabemos ao certo que tempo foi esse, mas foi um tempo para refletir, tempo para arrumar roupas para se vestir, tempo para tomarem consciência que as coisas agora estavam totalmente diferentes. Não é assim conosco hoje, não é assim que o pecado nos leva, e quando nos induz, nos influencia, estamos fantasiados e iludidos, e às vezes crendo que será muito satisfatório, e quando então caímos no pecado, vem o remorso, a angústia, o ressentimento.
e agora nada podemos fazer, porque as consequências estão vindo decorrente das escolhas erradas que fizemos. Logo, diante dessa situação, aqui entendemos que Adão e Eva, eles passaram a ter aquela consequência, passaram a sofrer aquilo que eles tiveram escolhido, e o apelo que eu faço a todos nós, né, a mim, a você, é: peça a Deus que ele lhe dê percepção das consequências antes do ato. Sabe, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala assim: num dia em que você comer, certamente você vai morrer. A morte de Adão e Eva, ela não foi de imediata. Eles não morreram no mesmo dia, mas a sentença de morte passou a ter realidade em sua vida a partir daquele dia. Antes do pecado, irmãos, Adão e Eva tinham vida eterna condicional, condicionada à obediência. Após o pecado, após comer do fruto, eles agora tinham a morte incondicional. O que quer que seja que eles fizessem, a morte não mais deixaria de existir. Agora, diante dessa sentença, dessa maldição que eles procuraram, e o que é interessante, né? Deus disse para Adão assim: porque ouviste a voz de tua mulher. Ele quis dizer com isso que você trocou a minha voz pela voz de alguém que foi, infelizmente, enganada pelo inimigo. E em meio a essa situação, você pode pensar assim: poxa, será que Deus estava de fato condenando mais a mulher por ter sido instrumento? Não. Irmãos, a mulher foi enganada. E o livro de Timóteo, Paulo chega a descrever: e Adão não sendo enganada, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. E essa expressão nos faz entender que Adão viu Eva com os frutos em suas mãos, e o livro Patriarcas e Profetas endossa isso, e ao ver aquela condição, ele automaticamente tomou consciência. Todo o discurso, irmãos, da serpente com Eva foi um discurso ludibriante, ou seja, um discurso de enganar, um discurso de trazer satisfação naquilo que ele estava oferecendo, e ela, infelizmente, iludida por aquelas palavras, acabou caindo na sua cilada. Claro que eu não estou aqui com isso agora diminuindo o peso da culpa de Eva. Ela tinha conhecimento do que não devia ter sido feito e acabou fazendo, mas o engano dela, ao ter sido enganada na verdade pela serpente, isso nos mostra que o inimigo usou de todo o artifício, colocou o fruto em sua mão, falou que o fruto lhe deu o dom da fala, começou a falar que o fruto tinha propriedades benéficas que Deus estava escondendo, e aí ela foi deixando ser envolvida. É a mesma assim conosco hoje. Não há, irmãos, vantagem no pecado. Não há vantagem em ir contra a palavra de Deus. Peça que Deus conceda-lhe a você, como diz no livro de Salmos, né? Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Que ela seja para nós conforto, na verdade, e escudo. E que mesmo que venhamos a sofrer em nossas entranhas por escolher o contrário, que nós possamos, na verdade, depois termos a consciência da paz. Levando em consideração que em meio a essa situação, graças a Deus, Deus colocou um limite. Quando ele fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. É interessante, irmãos, que a gente para e pensa: qual seriam os descendentes da serpente? Os descendentes de Adão e Eva somos todos nós. Mas e o da serpente? Quem seria? Só abrindo aqui um ponto para a gente esclarecer. Quando Caim mata o seu irmão e demonstra toda aquela inimizade, aquela ira contra um servo de Deus que era Abel, é uma dica de escrever, irmãos, que ia falar assim: esse foi o primeiro a ser chamado de a semente da serpente. Então nós entendemos que a semente da serpente são todos aqueles que é contrário a Deus, todos aqueles que são contrários à Bíblia, que são contrários à regra que Deus nos concedeu. Se eu sou contra, eu estou, por minha conduta, sendo, na verdade, semente da serpente, como diz o livro de 1 Samuel, como diz o livro de Deuteronômio, quando fala dos filhos de Belial. E esses filhos de Belial são aqueles que dão continuidade. Belial é um nome que é considerado como opositor, porque, embora seja um adjetivo, né, era um título que era dado, até a própria Ana chegou a dizer isso lá no templo de Siló: não tenha, pois, a tua filha como serva de Belial. Não tenha pois a tua serva, como filha de Belial. E no Novo Testamento, Paulo, então, ele personificou Belial quando ele chegou a dizer assim: que consenso há entre Cristo e Belial? Agora ele mostra a oposição. Logo, todos aqueles, irmãos, que são contra a palavra de Deus, todos aqueles que são contra aos princípios divinos, eles estão dando continuidade àquela falácia que o diabo deu lá no Éden. É por isso que o livro de Malaquias fala que quando o mal for erradicado, não haverá nem raiz nem ramo.
A raiz é o inimigo e os ramos são aqueles que deram continuidade ao seu mal, às suas palavras, ao seu mau intento, a todo o seu histórico de malignidade, né, que o diabo que então criou e alguns seres humanos acabaram desenvolvendo. Que Deus, portanto, nos conceda a bênção de que na sua volta nós possamos ter a certeza de que na volta de Cristo nós seremos restabelecidos, teremos a vida novamente, Deus nos concederá a vida e essa consequência do pecado verdadeiramente será para sempre erradicada, porque nós conhecemos o que é o pecado e na nova terra iremos escolher estar ao lado de Cristo para todo sempre. Que Deus abençoe você e lhe conceda um ótimo dia, que a presença do Pai Celestial seja sobre você e que nesse momento iremos orar ao Senhor a fim de que Ele abra a nossa mente e nós possamos ver as consequências do mal antes de nos enveredarmos por tal caminho. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela bênção da Tua palavra, pela bênção da Tua promessa e nos ajuda a podermos estarmos atentos a Ti a cada momento. Livra-nos, ó Pai, do poder do mal e nos faz enxergar as consequências antes dos nossos atos, dos nossos desejos. Não permita com que o diabo nos engane. Sabe, em nosso mundo, Senhor, nós sabemos que jaz na mão do maligno. E a Tua palavra nos fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Portanto, Pai, abra os nossos olhos, porque nós queremos ver as maravilhas de Tua lei e que possamos entender, aperfeiçoar, desenvolver e aceitar a santa, boa e agradável palavra do Senhor. Nos concede esta bênção, Senhor, te pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo dia na sua presença e compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva e nos ajude a levar esta palavra para todos os filhos de Deus que precisam de uma palavra que os auxilie a permanecer na fé, na certeza de que Deus está conosco. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo.